Pessoal, aqui, né, as outras operações com frações, então eu vou fazer só algumas, não vou fazer todas, tá? Vou fazer algumas ali e a gente vai entender que é bem fácil. Então aqui eu escolhi na número 1 a F. Ali era a multiplicação, né, pessoal? Então, como é que você multiplica frações? Numerador pelo numerador e denominador vezes o denominador. De uma maneira bem simples, o número de cima vezes o número de cima e o número de baixo vezes o número de baixo. Então você faz 3 vezes 2, 6. 4 vezes 5, 20. Então isso é multiplicar uma fração. É o de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. E aí, né, pessoal, tem que sempre tomar um cuidado muito grande com as frações. Sempre que possível, você deve simplificá-las. E 6 vinteavos dá para dividir por 2, né, simplificar por 2, onde você vai ter 3 décimos. Ok? Só isso daí. E aí, né, pessoal, as outras seguem a mesma linha, né? Multiplica de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. Se der para simplificar, simplifica. E na 2, né, pessoal, eu escolhi a A. A 2 é uma divisão. Então, para dividir frações, pessoal, a gente tem duas maneiras, tá? Eu vou fazer a primeira, que é a maneira que eu gosto mais, tá? Mas vocês podem fazer da maneira que acharem melhor. Então, assim, a maneira que eu gosto é assim, ó. Eu pego 4 quintos, mantenho, e multiplico ele pelo inverso da segunda fração. Então, para dividir 4 quintos por 2 terços, eu na verdade não vou fazer uma divisão, vou fazer uma multiplicação pelo inverso da segunda fração. Então eu troco o que está em cima vem para baixo, o que está embaixo vem para cima. E aí faço 4 vezes 3 que dá 12, 5 vezes 2 que vai dar 10. Simplifica quando possível, nesse caso é possível, e aí você vai ter 6 quintos. Então é assim que divide uma fração. Apesar de ser uma divisão, na hora de fazer o cálculo você acaba fazendo uma multiplicação pelo inverso da segunda que vai dar o resultado correto. Essa é uma maneira, é a maneira que eu gosto. Porém, dá para fazer assim também. Você faz uma multiplicação em cruz, em x que a gente diz. Faz isso aqui, ó. 4 vezes 3, 12. 5 vezes 2, 10. E também dá a mesma coisa, né? E aí simplifica e dá 6 sobre 5. Eu prefiro, pessoal, fazer na de cima, apesar que a de baixo é mais rápida, porque às vezes você pode confundir, em vez de fazer primeiro o 4 vezes 3, fazer o 5 vezes 2 e botar o 10 em cima e o 12 embaixo. Aí daria problema, mas é uma opção que você tem. Ou faz pelo inverso ou faz uma multiplicação em cruz. Ok? Aqui na 3, né, pessoal, optei pela A. É uma potência de fração, mas também é bem tranquilo, né? Resolve uma potência normal, só que com uma fração. Então, o que significa 4 quintos ao quadrado? Significa 4 quintos vezes 4 quintos. Então, aí você vai fazer 4 vezes 4, que vai dar 16, e 5 vezes 5, 25. E aí, se der para simplificar, simplifica. Mas, nesse caso, não é possível a simplificação, né? Então, isso daí seria uma potência. Ok? E aqui, né, pessoal, raiz quadrada de uma fração. Também, quando a gente vê isso, pensa, meu Deus, não sei mais resolver. E se for olhar, é bem fácil, ó. Qual que é a raiz quadrada de 36? 6. Qual é a raiz quadrada de 64? 8. Aí você tem 6 oitavos. E aí também, né, pessoal? É possível simplificar? É. Então você simplifica. E aí você vai ter 3 quartos. Ok?